Olá, o TCE na TV está no ar. Programa que é transmitido pelas TVs Aperipê, Alese, Câmara de Aracaju, além da rádio web da Corte de Contas Sergipana. Acompanhe agora os destaques desta edição. Cronograma concluído. Última edição de 2017 do projeto TCE Itinerante capacita em Nossa Senhora do Socorro dezenas de servidores e gestores de cidades da região metropolitana da capital. Presidente do TCE de Sergipe, Clóvis Barbosa, é eleito para compor mesa diretora da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil no biênio 2018-2019. Fiscalização e controle. A gente traz o balanço dos processos julgados esta semana nas sessões das câmaras e do Pleno. E ainda, no quadro Entrevista, o bate-papo da semana é com o comandante do policiamento da capital, o coronel Vivaldi Cabral. Fique com a gente, o TCE na TV está só começando. E a gente começa esta edição com a cobertura completa da última edição do ciclo de capacitações do projeto TCE Itinerante em 2017. O evento, que aconteceu em Nossa Senhora do Socorro, contou com a participação de dezenas de servidores e gestores de municípios da região metropolitana da capital. Veja os detalhes na reportagem de Juliane Balbino e Mica Neto. O tema Plano Diretor abriu os trabalhos na última edição do TCE Itinerante em 2017. Na palestra, o professor da Universidade Federal de Sergipe, Antônio Pereira Marinho, destacou a importância de traçar um planejamento que aponte informações como perfil e necessidades, a fim de buscar soluções para os problemas dos municípios. Na ocasião, o prefeito de Nossa Senhora do Socorro reconheceu a importância do projeto e agradeceu a presença da Corte de Contas no município. Queremos agradecer o TCE, agradecer ao Dr. Clóvis, a toda a sua equipe, por ter escolhido o município de Nossa Senhora do Socorro para realizar esse evento. E é nesse evento que nós vamos adquirir novos conhecimentos para melhor servir a nossa população. O TCE se aproximando dos municípios, os municípios se aproximando do TCE, cria uma comunhão, cria uma parceria para melhor servir ao povo dos municípios. O tema consórcio público também esteve em pauta durante o evento. O presidente do consórcio intermunicipal do Vale do São Francisco, o Conivales, que está em implantação em Sergipe, explicou aos presentes como participar e os benefícios do consórcio, que prevê economia para os municípios e atendimento médico eficiente para a população. Em um momento em que o país está de crise e que é se discutida muito a problemática da saúde, principalmente no estado de Sergipe, o consórcio vem trazer um fortalecimento dos municípios justamente nessa área. Imagine que o medicamento comprado por uma cidade, ele tem um valor, né, de acordo com o seu volume. Comprado por 40 cidades, o volume de compra ele se torna bem maior, o poder de compra maior, e aí faz com que a disputa dentro de um pregão ela se torne muito maior e esses preços eles abaixem, venham ter uma demanda de preço bem menor do que a comprada hoje, chegando possivelmente até 70% do valor abaixo, como é a experiência do Conisul em Alagoas. Fora isso, a gestão de saúde ela traz para o consórcio essa responsabilidade, mas dá um poder aos municípios muito grande. O município poder executar serviços e procedimentos que hoje não tem a menor condição devido ao sistema que foi criado e aos longos tempos, infelizmente, esse sistema mostra que já não é mais eficaz. O consórcio público ele foi criado através da sua lei 11.107 para acabar com essa problemática. Cerca de 250 servidores e gestores de Nossa Senhora do Socorro e mais 9 municípios vizinhos estiveram presentes no centro administrativo do município e receberam capacitação. Além de palestras, os participantes também tiveram acesso a oficinas, todas relacionadas a temas que promovem a prática da boa gestão. Os assuntos selecionados criteriosamente pela Corte de Contas receberam a aprovação de quem pôde se beneficiar com os treinamentos.
De grande ajuda, falar sobre emendas, sobre assuntos que a gente vive é muito importante, porque poderemos tirar dúvidas, né? Serão muito mais interessantes, coisas que a gente precisa mesmo, são dúvidas do nosso dia a dia, que às vezes a gente não consegue o acesso a grandes informações, então ter essa participação com certeza vai contribuir para o município. Capacitações como essa devem existir sempre, inclusive deixei como sugestões que apresentações deveria ter assim, rotineiramente, porque foi espetacular, sensacional. Os palestrantes todos, com unanimidade, né, dos que se apresentaram. Foi, assim, muito proveitoso e vocês estão de parabéns. Ao longo do ano, a Caravana do Conhecimento esteve em 7 municípios sergipanos. Mais de 700 servidores e gestores em todo o estado foram capacitados por meio das palestras e minicursos ofertados pelo TCE em parceria com diversas instituições. O presidente do TCE, Clóvis Barbosa, fez um balanço das atividades realizadas em 2017. Nós fizemos uma parceria com vários órgãos, com a Caixa Econômica Federal, com a Universidade Federal de Sergipe, com a SEBRAE, com o IBGE e levamos não somente palestras importantes sobre gestão pública, como também oficinas, né, com temas importantes para a administração pública, para os servidores dos municípios. Treinamos muitos servidores e eu espero que este trabalho do TCE itinerante continue na próxima gestão. A seguir, o presidente do TCE de Sergipe vai compor mesa diretora da Atricom no biênio 2018-2019. E ainda, a gente traz o balanço dos processos que estiveram esta semana na pauta de julgamentos na Corte de Contas dos sergipanos. Não saia daí, a gente volta já! Aracajueiro, Aracajuá, dança do guerreiro, ruas de Ará. Aracajueiro, Aracajuá, dança do guerreiro, ruas de Ará. O presidente do Tribunal de Contas de Sergipe, conselheiro Clóvis Barbosa, foi eleito para compor a mesa diretora da Atricom durante o biênio 2018-2019. O assunto é um dos destaques de hoje do Giro de Informações. O presidente do Tribunal de Contas do Estado, o conselheiro Clóvis Barbosa, foi eleito em Goiânia para compor a diretoria da Vice-Presidência de Relações Jurídico-Institucionais da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, a Atricom. O presidente do TCE de Sergipe faz parte da chapa que tem como presidente o conselheiro Fábio Nogueira, do TCE da Paraíba, e vai dirigir a associação nos próximos 2 anos. A eleição foi realizada durante o 29º Congresso dos Tribunais de Contas do Brasil. Nós vamos trabalhar junto à nova diretoria na parte de assessoria jurídica, ao lado do ministro Véder de Oliveira, do Tribunal de Contas da União. Foi uma satisfação muito grande, uma honra muito grande para mim, né, estar representando o tribunal em todos aqueles processos que tramitam no Supremo Tribunal Federal, no Superior Tribunal de Justiça e também no Congresso Nacional, as PECs que estão sendo discutidas, que serão importantes para o futuro do próprio sistema Tribunal de Contas. Na próxima quinta-feira, dia 7, o Fórum Permanente de Combate à Corrupção de Sergipe, o FOCO, vai promover o seminário Todos contra a Corrupção. O evento, que será realizado no auditório do Tribunal de Contas, vai marcar o Dia Internacional contra a Corrupção, celebrado no dia 9 de dezembro. Durante o fórum, também será lançada a campanha Todos Juntos contra a Corrupção. A programação completa está disponível no site www.tce.se.gov.br.
Durante a semana, o Tribunal de Contas do Estado de Sergipe promoveu uma palestra para os servidores sobre a importância dos exames que podem detectar o câncer de próstata. A iniciativa marcou o encerramento das atividades relacionadas ao Novembro Azul, mês dedicado à conscientização e prevenção do câncer de próstata, o segundo mais comum entre os homens no Brasil. Durante todo o mês, a Corte de Contas, por meio da Coordenadoria Médica e Odontológica, realizou ações em prol da causa. A conversa foi conduzida pelo urologista Lélio Azevedo, que além de enfatizar a importância dos exames capazes de detectar o câncer de próstata, também esclareceu dúvidas de homens e mulheres relacionadas à doença. Aqui se viu para poder tirar muita dúvida. Já tenho alguns pacientes aqui que já tinham aqui e outras pessoas que precisam ter a consciência, né, de fazer o exame de prevenção, né? E mais uma conversa para poder tirar essas dúvidas, né? Foi muito bom. E o TCE na TV apresenta agora a prestação de contas dos processos julgados esta semana pelos conselheiros durante as sessões realizadas. Acompanhe. Nesta semana, na sessão da primeira Câmara, foram julgados 23 processos, dentre recursos de reconsideração, embargo de declaração, atos de admissão de pessoal e aposentadorias. Na sessão da segunda Câmara, foram julgados 29 processos. Na pauta, relatórios de inspeção, autos de infração, aposentadorias, transferências para reserva remunerada, pensão previdenciária, contas de recursos de convênio, recurso de reconsideração e reforma por invalidez. E no Pleno, 13 processos e 7 protocolos foram julgados pelo colegiado. Dentre os assuntos tratados, rescisória, representações, contas anuais e denúncias. E foi aprovado o ato deliberativo que define os índices definitivos das cotas de ICMS para o exercício 2018, de relatoria da conselheira Suzana Azevedo. Em síntese, 25% do montante arrecadado com ICMS pelo Estado de Sergipe é repassado aos seus municípios, sabendo que 3/4 desses 25% serão destinados na proporção do valor adicionado entre todos os entes municipais, enquanto que 1/4 será rateado em partes iguais entre os 75 municípios. Em instantes, no quadro Entrevista da Semana, o bate-papo é com o comandante do policiamento da capital, Coronel Vivaldi Cabral. É depois do intervalo. O TCE na TV volta já. Aracajueiro, Aracajuá, dança do guerreiro, Astiará. Aracajueiro, Aracajuá, dança do guerreiro, Astiará. E na primeira edição do quadro Entrevista do TCE na TV do mês de dezembro, o convidado é o comandante do policiamento da capital, o Coronel Vivaldi Cabral. Confira o bate-papo. Olha, recentemente o governo anunciou a incorporação de novos policiais militares, tá? Mas há ainda uma defasagem muito grande do número que deveria ser o ideal. Vamos discutir esse assunto aqui nos estúdios com o Coronel Vivaldi, que é o comandante do policiamento da capital. Coronel, obrigado por sua vinda ao nosso programa. Obrigado. Mais policiais, mais segurança pública ou ainda falta muito? Na verdade, não necessariamente nessa ordem, não é? A gente tem, a sociedade sergipana acompanha, obviamente, a segurança pública, porque, afinal de contas, é um tema que envolve todos os segmentos, né? Seja na área privada, seja na área pública, a sociedade como um todo participa desses debates, até porque segurança pública atinge a todos de forma indiscriminada. Nós passamos, Messias, mais de 10 anos sem haver um concurso para reposição de policiais, seja policiais militares, seja policiais civis, bombeiros. E o governo do Estado, o governo atual, ele, apesar da crise que todos têm conhecimento, que não atinge somente o Estado de Sergipe, mas em todo o país,
repor, através de concurso público, policiais militares, policiais civis, pessoal da criminalística, e agora, novamente, abrirá concurso para esses mesmos cargos, inclusive bombeiros militares. É o suficiente? Não é suficiente ainda, porque, afinal de contas, foram 10 anos. 10 anos, policiais vão para a reserva, se aposentam, por alguma razão, falecem, saem da instituição para irem para outras funções e termina não compensando matematicamente um acréscimo significativo. Recentemente, o Tribunal de Contas do Estado trouxe à discussão a avaliação da questão da estrutura do Corpo de Bombeiros. Parece que lá a defasagem em torno de 50% ou um pouco mais do que isso. Na Polícia Militar, a defasagem não chega a tanto, mas não é muito distante, gira em torno de 30% a 40%. Uhum. E esse concurso que vem, vai dar para cobrir isso? Ainda não. Você já pode anunciar desse concurso? Ainda não, né? A gente tem, como eu falei, um esforço muito grande que o governo do Estado faz, em que pese a crise, de repor aquilo que tem capacidade de fazer. Aí não pode enganar a população dizendo que a reposição vai ser suficiente. Óbvio que não. Mas existem alternativas. Alternativas que a segurança pública cria para compensar esse espaço vazio que o policiamento ostensivo deixa, que é o policiamento inteligente. Direcionar o policiamento para áreas com maior índice de violência em determinado segmento. Por exemplo, a gente está tendo, inclusive aqui nesse momento, um apoio forte da Força Nacional de Segurança Pública. Atua, primeiramente, no primeiro momento, na Zona Norte e Zona Sul, que eram os locais em que os crimes violentos letais intencionais estavam com muito mais ascendência, que são os homicídios, são os latrocínios, são os crimes relacionados à violência contra a mulher. Agora, na segunda etapa, a Força Nacional já está atuando em toda a capital e região metropolitana, dentro daquela estatística da mancha criminal que é observada de acordo com os chamados do 190, com os boletins de ocorrência. Isso tem dado resultados, né? Ontem foi anunciado uma redução no mês de outubro, comparado com o ano passado, de 27%, aliás, no acúmulo do ano de 2017, de 27% de redução. Mas o anuário que foi publicado diz que o estado de Sergipe é o estado mais violento, mas esses são os dados de 2016. Isso chamou muita atenção, porque Sergipe fez feio nesse anuário, é um dos estados mais violentos. Se bem que é uma estatística que, de qualquer maneira, parte da população não entende, não vê esse grau, não consegue saber por quê. Se a gente não vê isso aqui, por que a estatística mostra isso? Verdade. Vocês já depuraram esse anuário, essa estatística? É irreal esse número? Na verdade, não diria irreal. Diria que os critérios, os parâmetros que são analisados para divulgar esse número, em 27 estados, ele diverge. Dá só um exemplo rápido. Em São Paulo, um evento em que ocorram 5 homicídios de uma vez só, uma chacina, eles consideram um único evento. Uma pessoa que é alvejada, que não morre no local, é socorrida e morre no hospital, é considerada lesão corporal seguida de morte. Outras informações que não são iguais a que são demonstradas pelo Estado de Sergipe, elas divergem. Eles têm quase 2.000 casos de mortes a esclarecer. São aqueles casos que não se sabe ainda se foi homicídio, se foi latrocínio, se foi suicídio, por envenenamento, por exemplo, e termina não esclarecendo e isso vai na soma. E aí o Estado de Sergipe, como rigorosamente informa esses dados, termina ficando com estatística. Por que que Sergipe ela informa com tanta riqueza e tanta rigor nessas informações verdadeiramente? Porque o repasse de recursos para o Estado depende dessas informações serem verdadeiras. Então, por isso que o Estado de Sergipe faz, porque o Estado de Sergipe é um Estado que não tem os recursos que São Paulo tem, que Rio de Janeiro tem, que Minas Gerais tem, que não precisam tanto desses recursos federais, e aí informam de maneira Tem diferente. valido a pena isso, comandante? Quer dizer, está fazendo certo, né?
paga para fazer o certo, do ponto de vista da estatística. Mas os recursos têm vindo para melhorar a segurança? Tem vindo. Tanto é que a Força Nacional de Segurança está aqui no estado de Sergipe, fruto desse vamos dizer assim, repasse, não é? De pessoas, de homens, de armas, de viaturas, que a Secretaria Nacional de Segurança Pública, o Ministério da Justiça, tem dado apoio à Sergipe. Então, o senhor garante o seguinte, a violência tem diminuído, a criminalidade tem diminuído, né? Aparecemos feio na estatística porque informamos melhor. Essa seria a questão, a interpretação que se dá. Agora, do mundo, né, vem para cá, dos Estados Unidos mais precisamente, a questão do controle de armas. Lá eles estão discutindo se controla ou se não controla. Pelo menos alguns segmentos querem que controlem. Aqui é proibido o uso de arma, senão mediante expressa autorização agora da Polícia Federal. É proibido, mas é permitido, pelo menos de forma tácita, o que se vê, é o marginal armado, matando. Por que isso? Como fazer para resolver essa questão? E muita gente defende que libere o porte de arma. Olha, é muito complicada a matéria, mas eu particularmente defendo que seja liberado. Eu estava vendo uma matéria ontem, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, referente àquele caso lá no Texas, que uma pessoa foi e alvejou várias pessoas na igreja, foi questionado, sim, e agora? Será que vale a pena liberar armas para as pessoas? Ele disse, mais do que nunca, está demonstrado que sim, porque a pessoa que matou, aquelas 20 pessoas, foi abatida por um fazendeiro que possuía porte de arma e conseguiu matá-lo, evitando que ele matasse outras pessoas. É muito complicado, não é? A gente precisa de uma legislação, precisa de uma cultura fortalecida na sociedade, mas o marginal, ele está muito à vontade. Ele tem leis que favorecem, ele é preso hoje e consegue ser solto mais tarde para cometer crimes bárbaros. Eles têm uma estrutura que não é o Estado de Sergipe, mas estrutura de presídio que não ressocializa, termina saindo logo cedo e cometendo outros crimes em menores de idade. Há uma discussão que adormeceu, mas que tem que voltar à tona, a questão da maioridade penal. Crimes e bárbaros que são cometidos, a sua grande maioria por menores de 16, 17 anos, que têm total consciência daquilo que está fazendo. Então, é um conjunto de fatores. Eu talvez não esteja errado, mas o maior desafio da polícia hoje responde por apenas um nome: droga. E por aí deriva por vários tipos de drogas. É o grande desafio. Como é que vocês estão enfrentando essa questão? Olha, eu estive há 2 semanas atrás, lá em Rio Branco, no Acre, junto com o governador do estado, secretário de Segurança Pública, num evento em que reuniu todos os governadores do país, debatendo exatamente a questão de narcotráfico. O país, ele tem 15 mil quilômetros de fronteiras abertas. A gente tem uma via totalmente livre para a entrada de droga. Aqui o país não fabrica drogas, mas é o segundo maior consumidor de cocaína do mundo, perdendo apenas para os Estados Unidos. O valor da droga, ele é muito alto, ele alimenta muito o tráfico. Uma apreensão que é feita em grande volume, por exemplo, nós fizemos nos 15 primeiros dias do mês de outubro, mais de 1 tonelada de drogas de apreensão. Isso certamente causou um prejuízo de muito dinheiro, mais de 2 milhões de reais, asseguro que deve ter havido esse prejuízo. E como é que essa conta vai ser paga? Através de assalto, através de homicídio, através de acerto de contas. Com mais drogas chegando. E com mais drogas chegando. Então, infelizmente, você está corretíssimo. Essa violência acentuada, ela responde por um nome único, chama-se drogas. Como fazer para resolver isso? Porque, voltando à questão da estatística, eu vi um estudo recentemente mostrando que de cada 10 crimes, 10 assassinatos, você tinha cerca de 7,5 de relação direta com a droga. Isso. Né? Com o tráfico, com a venda, com o compra não paga, com o assalto dinheiro para comprar droga. Quer dizer, é muita coisa, é quase 80% com responsabilidade desse mundo da droga. Tem uma saída aí? Tem 2 nomes. Uma droga é a violência e 2 nomes para resolver: investimento e legislação. Se houver investimento, realmente, o governo federal, porque droga, ela é matéria, tráfico, narcotráfico, matéria da União.
Então, se houver um investimento direcionado, nós temos, na própria Constituição Federal, o legislador, ele previu recursos da União para a educação e para a saúde. E esqueceu, não sei se propositadamente, dos estados, da segurança pública. Então, se houver recursos financeiros para investir em segurança pública e legislação que fortaleça a punição daqueles que cometem o crime, pode ter certeza absoluta, Messias, que não zera, porque não acontece nem na Suíça, nem em países muito desenvolvidos, culturalmente e em outros aspectos. Mas eu asseguro que esses números alarmantes, de mais de 120 mil homicídios por ano, certamente diminuiria aqui no Brasil. E a sociedade teria mais tranquilidade. Né? Não tenha dúvida disso. Só para a gente fechar, comandante Coronel Vivaldi, final de ano chegando, há uma preocupação sempre com o comércio, né? 13º, as pessoas indo mais às compras. A polícia já elaborou seu esquema de segurança? Olha, com total exclusividade aqui para você, a gente já está anunciando, a partir de agora, que novamente a Polícia Militar está planejando já vai anunciar, estamos anunciando a Operação Comércio Seguro, que é a operação que todos os anos a gente realiza na área comercial da 3 de julho, centro da cidade e Siqueira Campos, que tem dado resultado, Messias. A gente tem reduzido muito. Né? No ano passado, nós não tivemos sequer um roubo a veículo, não é? Num arrombamento. Diminui muito o número de roubos, porque a presença maciça da polícia nesses centros comerciais, ele inibe muito a ação de marginais que, obviamente, se dirigem para lá porque vai circular muito dinheiro, as pessoas vão efetuar compras, vão fazer mais saques e a gente estará anunciando oficialmente para toda a sociedade, através de coletiva, o planejamento para a Operação Comércio Seguro, que esse final do mês de novembro para começo de dezembro vai se dar início. Ok. Comandante, muito obrigado por sua vida, parabéns pelo trabalho. Muito obrigado. E o TCE na TV de hoje fica por aqui. Mas antes, aproveito para lembrar que nosso programa segue na internet. Basta acessar www.tce.se.gov.br. Outras opções pelas rádios web da Corte de Contas Sergipana e da Câmara de Vereadores de Aracaju. Um ótimo fim de semana e até nosso próximo encontro.